A Itália era cidades-estados e eram muito importantes por suas rotas comerciais. A Itália levava suas inovações para outros lugares através de suas rotas comerciais. Resgatando alguns pontos do contexto histórico-cultural, esse momento é um momento de transição da arte medieval, do gótico, do bizantino, para ideias novas, a transição para a época moderna, o final do feudalismo e o início do capitalismo. A mudança cultural deste período é a mudança da visão de mundo teocêntrica, onde tudo se explica a partir da origem divina, para uma visão antropocêntrica, onde o homem passa a ser o fundamento da interpretação do mundo. Este período apresenta um grande desenvolvimento comercial e urbano. As cidades estão crescendo e há progresso econômico e o crescimento da burguesia. Esse período data-se dos séculos XIV, XV e XVI. O Renascimento italiano surge neste período e tem 3 partes distintas. Século XIV, de 1300 a 1400, a primeira transição. Século XV, de 1400 a 1500, a segunda transição, que é quando se abre a perspectiva, a liberdade de criar para além da arte tradicional. Uso da cor, do volume, profundidade, simetria, geometria. Século XVI, de 1500 a 1600, é o amadurecimento do Renascimento, a última parte do Renascimento. Nesse momento da história surge uma figura muito importante para o movimento artístico, o mecenas, o mecenato. O mecenas é o burguês, essa nova classe econômica que financia a arte, ou seja, o patrocinador da arte. Eles vão querer colocar um pensamento por meio da arte que valorize o antropocentrismo. O Renascimento começa no 300. Na Itália surge um artista muito importante, o Giotto, e começa a mudar a forma de pintar, os conceitos de pintura, quebrando a tradição da arte medieval. Os artistas que pintavam em afresco, têmpera, passam a pintar com uma tinta que tem por base a mistura de um óleo vegetal. Surge aqui a tinta óleo, mistura de pigmentos com óleo vegetal. Essa invenção certamente se dá pelos pintores flamengos. Percebe-se as características do renascimento cultural, o antropocentrismo humanista, quando o homem passa a ser o centro do universo, da própria criação, a liberdade humana de buscar conhecimentos mais precisos. O Renascimento buscava uma convergência entre a fé e a razão, mas de forma laica. Aqui tem-se a ideia de que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os humanos são superiores aos demais animais, justamente por serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus deu aos humanos a capacidade da centelha divina, algo que não nos iguala a Deus, mas dá um diferencial, quando comparado a outros animais. E o que é esse diferencial? A razão, o racionalismo. O racionalismo vai estudar a ciência ao máximo. A própria obra de arte vai ser esse objeto de estudo da ciência, da geometria, da matemática. Uma capacidade exclusiva do ser humano, que permite a ele produzir novas soluções, olhar a natureza, entender e descobrir suas regras e funcionamento.
É possível produzir novos conhecimentos. É possível experimentar o mundo. O empirismo. A natureza passa a ser alvo de estudo. Naturalismo. Quando eu entendo da natureza, dos animais, do mundo, mais entendo sobre Deus. A religião tem a função de me religar a Deus. O verdadeiro saber não me afasta de Deus, me aproxima. O Renascimento busca essa convergência entre fé e razão, mas de maneira laica, o laicismo, uma produção de conhecimento fora da religião. A obra de arte trazendo à tona as imagens de forma individual. O individualismo. A valorização da cultura clássica foi comum no Renascimento artístico. Os artistas remetem à cultura greca-romana. No final do século XV, a cidade de Florença perdeu seu grande status de grande potência. Ela era a cidade mais rica dos Médici. Os Médici perderam o poder e a cidade de Florença chegou a ser anexada às tropas francesas. E assim Florença perdeu seu grande domínio nas artes. Os pintores mudaram para uma cidade mais calma. Nesta fase, Roma. Roma também era uma cidade importante por causa das igrejas. A igreja continua poderosa. O centro da igreja fica em Roma. A igreja tenta captar de volta seu prestígio, seus seguidores através da arte. Roma busca os ideais do Renascimento e usa para representar as histórias da Bíblia. No início do século XVI, o Papa Júlio II decidiu que iria renovar a igreja através da arte. No período 400, já havia grandes alterações, inovações, domínio da representação do espaço, da cor, do corpo, da luz e do movimento. No século XV, já havia naturalismo na arte. A arte começou a elevar a beleza e os pintores começaram a buscar equilíbrio entre a realidade e os conceitos idealizados. Na última fase do Renascimento, o artista pega tudo isso e transforma em grandiosidade das obras. Os conceitos introduzidos nas duas primeiras fases são ampliados na última, que é o expoente máximo do Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanches são artistas renascentistas. Esses artistas eram individuais, diferentes um do outro, com características próprias, mas todos eles representam a arte renascentista. Leonardo da Vinci nasceu em Florença. Durante o período 400, absorveu como aluno tudo o que estava para acontecer. Ele era protegido dos Médici. Tornou-se famoso na última fase do Renascimento. Ele não era só pintor, dominava várias áreas. Era arquiteto, engenheiro, escritor, escultor. É aqui que surge o termo gênio. Ele foi considerado o primeiro grande gênio da história. Durante sua carreira, foi aprendiz de Verrocchio. E uma das suas primeiras obras foi a Anunciação. Nesta obra, já dá para perceber a suavidade das cores para representar a delicadeza e a fisionomia. Foi no final dos 400 e início dos 500 que surgiu os primeiros retratos dos mecenas. Leonardo da Vinci saiu de Florença e foi trabalhar em Milão. Florença perdeu o domínio, foi invadida pelos franceses. Em Milão, da Vinci trabalhou para Ludovico. Leonardo da Vinci foi contratado para organizar festas. A técnica mais famosa de Leonardo é o esfumato. Consiste na transição suave de luz e sombra. Leonardo da Vinci dava muita importância à sombra. O esfumato dá importância à sombra. Leonardo desenvolveu várias técnicas para explorar as sombras. Além da sombra, ele estudou o espaço,
linhas e perspectiva. Milão é invadida pelos franceses e Leonardo vai embora. Durante um tempo, não se fixa morada em lugar algum e faz a mais famosa de suas obras, a Mona Lisa. Foi iniciada em 1503, mas levou muito tempo para ser concluída. Esse retrato não é uma representação realista. Ele reflete o sentido de uma vida interior, da alma. Aqui temos o Esfumato. Essa obra define o Renascimento. Um retrato, um trabalho com esfumato. Perspectiva é um trabalho intelectual. A arte renascentista tem sua vertente não só na pintura, mas também na arquitetura, na escultura. O arquiteto buscava a simetria, a proporção, a regularidade na sua composição. O grande nome da arquitetura nesse momento era Filippo Brunelleschi. Na pintura, os artistas buscavam estudar muito a composição. A pintura vai apresentar perspectiva, equilíbrio, harmonia, profundidade e realismo. Podemos destacar Botticelli, com a obra O Nascimento da Vênus, Leonardo da Vinci, com a Mona Lisa, Rafael Sanzio, com a Escola de Atenas. Na escultura, temos muito forte a representação do naturalismo e realismo, a expressão dos movimentos naturais, o estudo do caráter humano, da personalidade. O mármore e o bronze eram muito utilizados na escultura. Donatello e Michelangelo são referência na escultura. Na próxima aula, continuaremos nossa jornada pela arte renascentista.